Oi! Eu tô sem computador e filmando pelo celular, o que significa que eu tive que escrever num papel as minhas respostas pra essa tag, que nem uma pessoa das cavernas, mas enfim. Bom, galera, é o seguinte, vamos responder então a famosa tag dos 50%, que significa que a gente tá na metade desse ano, graças a Deus, porque ninguém aguenta mais, assim como ninguém aguentava mais no ano passado. No ano passado, falando nisso, eu fiz essa tag, só que eu fiz ela, eu acho que em setembro. E aí eu chamei de tag dos 75%. Por quê? Porque sim, porque eu quis. Pra quem tá um pouco perdido e não sabe o que é uma tag, é um tipo de vídeo, um gênero aqui do BookTube, no qual a gente responde perguntas temáticas relacionadas a livros, e tem várias de todos os tipos, e todo ano, no meio do ano, os booktubers, as pessoas que falam de livros e quadrinhos do YouTube, respondem a essa tag, que é super famosa, tanto na gringa quanto aqui no Brasil, ou lá no Brasil, porque eu não tô mais no Brasil agora. Depois eu conto essa história. E essas perguntas servem pra gente fazer uma avaliação de como foram as nossas leituras até a metade do ano, ou seja, do primeiro semestre. Então, sem enrolar muito, vamos para a pergunta número 1. O melhor livro que você leu até agora, porque o pessoal não tem pena da gente e gosta de começar com a mais difícil. Em 2021, até metade de julho, que é quando eu tô gravando esse vídeo, eu já li 12 livros, 5 quadrinhos e mais 8 livros que eu não tô contando muito porque foram releituras. Somando tudo, dá 25 livros, o que é até bastante coisa, eu tô bem surpresa com isso. Dessas 25 leituras, a melhor é difícil de escolher, nossa, jura. Mas o primeiro se chama Herdeiras do Mar, que é da Mary Lynn Brett, que é uma autora americana-coreana, e eu precisei me recuperar, eu precisei de um tempo depois desse livro, porque ele foi assim. E o outro foi um que tá aqui. People I Met on Vacation, que é da Emily Henry, que é a mesma autora de um livro que ficou super famoso ano passado, que se chama Beach Read, que é a leitura de praia. E esse aqui, As Pessoas que Nós Encontramos nas Férias, é o novo lançamento dela pra esse verão. E li assim, super despretensiosamente, sem saber sobre o que era, sem saber de nada. Me chamou a atenção porque essa capa laranja berrante não tem como não chamar a atenção. E é muito fofo, muito gostosinho. É um romance, eu não sou uma grande leitora de romances. E daqui a pouco eu conto sobre o que ele é. Pergunta número 2. Melhor continuação que você leu. Como eu não sou muito uma leitora de fantasia e tudo mais, eu não leio muitos livros que têm continuação. Porém, esse ano, no início do ano, eu tive uma ideia para um vídeo que deu muito errado, mas era basicamente de reler toda a série de Desventuras em Série. Eu tenho o box completo, eu adoro essa série de livros, eu adoro a série da Netflix, eu adoro o filme que foi feito. E a ideia era imitar um vídeo de uma booktuber gringa inglesa que eu gosto muito, que é a Emma, do Drinking by Myself, que ela leu todos os 12 livros em um dia só, em 24 horas. E eu, inclusive, perguntei dela se eu poderia fazer, ela disse que não tem problema, que ela gostou da ideia, só que eu queria fazer um por dia durante 12 dias. 13, eu acho que são 13 livros. Aí eu cheguei no 8º dia e não aguentei mais. Eu li os 8 primeiros livros, por isso que eu vou colocar nessa resposta como continuação, porque, de certa forma, é continuação e é uma continuação que eu gosto muito, mas flopou. Lançamentos do primeiro semestre. E aí, pra essa pergunta, eu escolhi esse daqui, que inclusive tá no meu Kindle. É o Ace of Spades, da Farida Abike-Imidie. Assim que se pronuncia o nome da autora, eu pesquisei um vídeo dela falando o próprio nome pra poder prestar atenção na pronúncia. E nem é difícil assim, se você acompanhar as vogais. Enfim, Ace of Spades é um livro que foi recomendado pelo Igor, do canal Igor. E eu vou linkar aqui embaixo pra vocês assistirem o vlog de leitura dele. E até agora eu li, se eu não me engano, 30% do livro. Então eu ainda estou lendo. É um livro que foi vendido como uma mistura de Gossip Girl com Pretty Little Liars. Só que ele é com protagonistas negros. Esses meninos são um menino e uma menina, eles frequentam uma escola de elite. E, assim como em Gossip Girl, tem uma pessoa que ninguém sabe quem é, que fica mandando mensagens pra escola inteira, contando segredos de todo mundo. E, assim como em Pretty Little Liars, essa pessoa é potencialmente criminosa. Só que a Tia Manca, que é a protagonista, ela tá me enchendo o saco, sabe? Eu sei que eu tenho que empatizar com ela, só que ela é muito girl power, assim, no sentido de eu sou melhor do que você. Eu não tô mais com paciência pra ela. Se eu pudesse ler só os capítulos do Devon, que é um bebezinho maravilhoso que eu quero proteger com a minha vida, seria melhor. Mas enfim, eu sei que o livro vai mudar muito, dizem que inclusive depois ele fica um pouco pesado. Como eu só li 30%, eu estou ansiosa pra saber o que vai acontecer e tô gostando bastante, então...
Pergunta número 4. Por que eu não deixo o caderno aberto? Ficar abrindo toda hora. A quarta pergunta, assim como a terceira, também fala sobre lançamentos. Só que nesse caso, lançamentos do segundo semestre, ou seja, de julho para dezembro. O primeiro deles se chama A Extinção das Abelhas, que é da Natália Borges Polesso, que é uma autora do Rio Grande do Sul que eu adoro. Eu não sei sobre o que se trata e não quero saber. Por favor, não me contem. Se você souber, guarde para você, porque eu gosto, sabe? Assim como esse livro aqui, que eu tive uma experiência boa, muito motivada pelo fato de que eu não fazia ideia do que estava acontecendo, eu simplesmente fui descobrindo junto com os personagens e com a história, eu tô querendo fazer isso sim. É tipo gente que não assiste trailer de filme? Funciona. Garanto pra vocês que é uma ótima forma de você engajar com as histórias sem expectativas. Like a Love Song, que é um livro que eu tenho que perguntar da Gabriela Martins se o título é baseado naquela música da Selena Gomez. I love you like a love song, baby. A Gabriela Martins é uma autora brasileira, mas esse livro vai ser publicado aqui nos Estados Unidos com uma protagonista brasileira, que ela é uma pop star, que ela é tipo uma pessoa famosa. Ela passa por uma vergonha na internet que faz ela viralizar como meme e isso pode prejudicar muito a carreira dela. E aí, por isso, ela contrata um namorado falso. Então é aquele tropo do fake dating, do namoro falso. Eu comprei na livraria que tem aqui perto de casa, eu pedi na pré-venda, porque ele só vai ser lançado no dia 3 de agosto. E eu com certeza vou falar dele aqui no canal, porque eu acho muito legal uma autora brasileira tá conquistando o mercado estadunidense e que, querendo ou não, abre muitas outras portas pro resto do mundo, inclusive pro próprio mercado brasileiro. Pergunta número 5. Qual foi a sua maior decepção desse ano, Laura Isabel? Eu não gostei, eu achei ok, eu achei ele um livro bem okzinho, assim, não provocou muita coisa em mim, fiquei entediada a maior parte dele. E recentemente, pensando de novo nesse livro, eu consegui colocar em uma expressão o que eu senti enquanto eu tava lendo, que é o seguinte: parecia que eu tava lendo um filme dublado antigo da Sessão da Tarde. Mas nem preciso falar muita coisa, porque eu fiz um vlog inteiro lendo esse livro. E se vocês assistirem esse vlog, vocês vão ver por que é uma decepção. E se, depois de assistir a este vídeo e àquele vlog, você, que é fã de Daisy Jones, ficou com vontade de arrastar a minha cara no asfalto quente, tudo bem, eu entendo. O que você pode fazer pra aliviar essa sua sensação é assistir o vídeo da Mai, que é uma colega minha aqui do YouTube. Ela adorou, ela ficou apaixonada pelo Daisy Jones and the Six, e ela inclusive fez um vídeo todo temático com roupas e cenários, ambientes diferentes inspirados em livros. Então, primeiro assiste meu vídeo, sente raiva de mim, assiste o vídeo da Mayara, deixa sua raiva passar. Pronto, perfeito. Win-win. Pergunta número 6, um livro que te surpreendeu esse ano. Eu tenho um hábito que é procrastinar a escrita da minha tese. Sim, mas eu tenho um outro hábito que é o de, às vezes, ir na Amazon e procurar livros que ficam de graça no Kindle. E numa dessas eu encontrei uma série de quadrinhos que se chama London Calling, que são baseados numa personagem de Overwatch, que é um jogo que eu jogo, sim, eu sou uma das únicas 12 pessoas no planeta Terra que ainda joga Overwatch. O jogo não tá nos seus melhores momentos ultimamente, mas em quesito de mitologia, de história, de lore, né, é muito interessante. E a Tracer é uma das minhas personagens favoritas do jogo, apesar de eu não jogar com ela, porque ela é muito rápida, muito difícil, e ela é DPS, e eu jogo de healer, então... Fala sobre a Guerra Ômnica, que é uma guerra de robôs e seres humanos, que é um dos temas centrais de Overwatch. Eu acho que eu só tinha lido aquele conto da Ana, que foi quando revelaram que o soldado era um homem gay. A Tracer também é uma mulher lésbica, então olha aí. E essa série é uma parceria entre duas mulheres, uma delas é a Mariko Tamaki, que inclusive, esse quadrinho aqui, que é o Este Verão, que eu não li ainda, só coloquei aqui pra decorar, ele foi escrito por essa mesma pessoa, só que nesse caso aqui a ilustradora é a Babs Starr. Pergunta número 7 é um novo autor favorito. Uma pessoa que eu gostaria muito de destacar, que foi uma grande surpresa também, e que eu simplesmente fiquei assim, cabeças explodidas depois que eu li o conto dela, foi a Gabriele Diniz, que é a GG Diniz, que eu conheci no Twitter, infelizmente através de uma coisa ruim, que foi quando teve aquela polêmica de ela ser uma das autoras e criadoras do movimento Sertão Punk, e aí uma grande revista de ficção especulativa fez uma matéria que envolvia isso e não deu os créditos pra ela. Porém, ser fofoqueira às vezes dá lucro, porque através dessa polêmica eu conheci a GG Diniz e eu comecei a ler as coisas dela por pura curiosidade e é muito bom. A primeira coisa que eu li dela, então, foi um conto que se chama O Sertão Não Virou Mar, que é, assim, fantástico. Fala sobre uma menina que ela trabalhava para um grupo de cangaceiros
e eles matando pessoas que estavam fugindo de uma fortaleza do futuro que tá sendo inundada, tá sendo engolida pelo mar, e as pessoas estão fugindo da cidade em direção ao sertão, em direção ao interior do país, do estado. E aí ela se junta com uma outra menina e que ela deveria ter matado. Eu tive a oportunidade fantástica de conversar com o Gigi Diniz, a gente fez uma live a convite do podcast Amuraktan, que é de uns amigos meus. A gente bateu um papo sobre o sertão punk, sobre ficção científica, ficção especulativa, sobre o futuro, sobre o passado, sobre o Nordeste, sobre o Brasil. E eu descobri também que ela estava com um projeto novo, em parceria com outras pessoas, que se chama As Artes Mágicas do Ignoto, que é vários contos, se eu não me engano, sobre uma escola de magia. Apoiei o projeto no Catarse, a versão digital. Inclusive, hoje, acabei, antes de começar a gravar esse vídeo, eu baixei o e-book, então tô super ansiosa pra ler também. E, sério, fiquei muito apaixonada tanto pelo Sertão Não Virou Mar, quanto pelo Morte Matada, que é uma novela que é, a sequência desse conto. Os dois, se eu não me engano, estão no Kindle Unlimited. Se não tiverem, comprem, porque é muito legal e é muito legal de ler. A pergunta número 8 é um crush ou uma quedinha que você teve por um personagem literário este ano. O Alex, que é o protagonista de People We Meet on Vacation, ele é assim, personagem de livro, porque esse homem que não existe na vida real, não. É personagem. Mas eu fiquei completamente encantada e apaixonada por ele. Ele é um cara super alto, super malhado, mas que ao mesmo tempo é tímido, misterioso, que tem um PhD em literatura. Então, A Poppy, que é essa menina aqui, ela trabalha para uma revista de turismo. Todos os anos, desde quando ela estava na faculdade, ela viaja com o melhor amigo dela, o Alex. E eles são completamente diferentes, ela é um raiozinho de sol. Eles brigam, por algum motivo, param de se falar e voltam a se falar. Então, a história é sobre eles voltando a se falar, voltando a se reconectar, e sobre o que aconteceu nessa briga misteriosa que eles dois tiveram. Esse daqui é aquele tropo do amigos para amantes, que é o Friends to Lovers, e é um pouco difícil de acreditar que duas pessoas que estão obviamente apaixonadas uma pela outra vão enrolar tanto pra ficar juntas. Mas acho que esse livro fez um ótimo trabalho explicando as camadas desse relacionamento deles, de por que eles simplesmente não são honestos um com o outro e tudo mais. E, é muito legal, muito gostosinho de acompanhar. E o Alex é um gostoso. A pergunta número 9 é sobre um novo personagem favorito. Eu li esse mangá aqui, que se chama Minha Experiência Lésbica com a Solidão. E a protagonista desse mangá, que é autobiográfico, ou seja, é uma versão da autora Akabe Nagata sobre ela mesma, é muito relatable, que é aquela coisa do identificável. Você se identifica muito com as coisas pelas quais ela passa. A vida dela tentando funcionar como ser humano adulto normal, cuidando de si mesma, se alimentando, tomando banho, fazendo coisas básicas da vida que são muito mais difíceis por causa desse estado pelo qual ela tá. Ela é lésbica. Eu digo assim porque, inclusive, o fato dela ser lésbica não é a principal coisa desse livro. Apesar de ele se chamar Minha Experiência Lésbica com a solidão é que é o protagonista dessa história. A pergunta número 10. Um livro que te fez chorar esse ano. Esse livro, ele me fez desidratar, ele me fez parar tudo que eu tava fazendo e simplesmente deitar na cama e ficar pensando no que eu tinha acabado de ler. Herdeiras do Mar, da Marilyn Branch, é uma história super pesada, uma história que não é nada fácil de acompanhar. Fala sobre as mulheres de conforto, que são mulheres coreanas que foram sequestradas pelo exército japonês durante a invasão da Coreia, porque sim, o Japão é um país imperialista do caralho que fica se vendendo como kawaii, fofinho, justamente para tentar limpar essa imagem. Mas esse livro, ele traz à tona essa verdade dolorosa, muito dolorosa e muito difícil de acompanhar. E eu não vou dizer que é necessário, não, porque eu não gosto dessa palavra. Eu acho que sofrer não é uma necessidade. Mas é importante a gente ter consciência de que isso aconteceu. Especialmente a gente que gosta dos produtos culturais do Japão, a gente não esquecer o lado político e o lado humano e ético. Em Herdeiras do Mar, especificamente, duas irmãs, se eu não me engano, nos anos 40, se separam. Uma delas é sequestrada e é levada para trabalhar como mulher de conforto, que eram mulheres que basicamente serviam como escravas sexuais para o exército japonês. E você acompanha dois pontos de vista da protagonista passando por essa situação e da irmã mais nova dela, já idosa, com filhos, contemporaneamente, se não me engano, em 2018, tentando encontrar essa irmã e tentando lidar com os traumas que o evento todo da invasão da Coreia causou
pra ela e pra família dela. Você consegue ver o carinho e o cuidado que essa autora teve com seus personagens. E assim, é de partir o coração. Agora falando sobre coisa boa, sobre alegria e felicidade, um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Bom, enfim, não vou falar dele não. Vou falar de outro que também me deixou muito feliz, que me divertiu muito. Foi o E Se Eu Fosse Puta, ou Pura, da Amara Moira, que é um relato das experiências dela como prostituta, enquanto mulher trans que se prostituiu por um tempo. Eu não sei se ela ainda é prostituta, mas eu sei que ela é professora também. E assim, esse livro é muito engraçado, é muito divertido, é muito interessante de acompanhar. Ela fala, claro, de vários problemas que ela passou, de várias situações ruins, às quais essas mulheres são submetidas, mas ela também fala de uma forma muito despojada. Se eu não me engano, ele tá no Kindle Unlimited, e eu super recomendo. Se você tem menos de 18 anos, eu não recomendo não, porque ela fala bastante, é bastante explícito. Mas se você tem mais, se você não se incomoda, se você é fofoqueira também, vai fundo, você vai se divertir bastante e você vai aprender bastante coisa. A pergunta número 12, eu reservo meu direito de ficar calada e não vou responder por quê. A sua adaptação favorita de livro ou quadrinho para o audiovisual, cinema ou série ou qualquer outra coisa. E eu, esse ano, li um livro que inspirou um dos meus filmes favoritos e eu gravei um vídeo falando sobre esse livro, comparando com o filme e mostrando várias coisinhas aí. E vocês só vão descobrir qual é a minha adaptação favorita quando vocês assistirem a esse vídeo. Quando? Não sei. Vai ficar pronto quando ficar pronto. Mas quando ficar, vocês vão assistir. Número 13 é a sua resenha favorita, e eu acho que esse ano eu só fiz uma resenha, que foi o Mexican Gothic. Eu não gostei tanto dele na primeira vez que eu li, mas com o passar do tempo ele ficou um dos meus favoritos do ano. Então assista essa resenha. Depois nós temos o livro mais bonito que você comprou, ganhou ou adquiriu de alguma forma esse ano, e eu tenho alguns pra mostrar pra vocês. Espera aí. O primeiro deles é esse aqui. Eu Sou Makuxi e Outras Histórias, da Juri Dorrico, que é uma autora Makuxi, que é um povo indígena lá do meu país, Roraima. E eu digo que ele é um dos mais bonitos, não só porque o texto é super bonito, a forma como a Juri escreve é muito gostosa de ler, mas também porque ele foi ilustrado pelo Gustavo Caboclo, esse rapaz aqui. E as ilustrações são muito lindas. São muito, muito bonitas e elas se encaixam perfeitamente nos textos. Essa daqui é uma das minhas favoritas, ela tá falando sobre a infância dela. E essa daqui também, que é um retrato da Julie. Aqui, ela. Tem também este livro aqui. A Bell Hooks, nesse livro aqui, que se chama Olhares Negros, Raça e Representação, ela fala não só sobre pessoas negras, mas também sobre pessoas indígenas dos Estados Unidos, da América do Norte, porque ela tem uma ascendência indígena. É da editora Elefante, que nunca errou, nunca fez nada de errado. Olha esse aqui, esse corte arredondado. É tudo. E as capas, elas têm acho que é soft touch, que chama? Não sei, mas é um touch que é soft. E é muito gostoso de pegar nos livros. O projeto gráfico do livro em si é muito lindo. Olha isso daqui. A fonte do livro é azul escura. E este aqui... Entendeu? Do Richard Maguire, aqui é um dos quadrinhos mais bonitos que já foi feito pelo ser humano. Sabe quando você tá assistindo um filme e você começa a ficar entediado porque a história nunca sai do lugar? Então, nesse caso aqui é o oposto. A história nunca sai do lugar, mas ela é maravilhosa justamente por causa disso. É uma história inteira sobre um ponto no espaço, que às vezes é uma sala de estar, às vezes é no período pré-histórico, num lago em que os dinossauros bebiam água. Ela vai de milhões de anos atrás até o futuro, se eu não me engano. Mas é super interessante acompanhar a passagem do tempo pelos quadros e não do espaço, entendeu? É um negócio que é completamente não linear, a proposta é justamente quebrar com essa ideia de linearidade, e eu tô ansiosa pra ler, o que me lembra da última pergunta desse tag. A pergunta número 15 são os livros que você ainda quer ler até o fim do ano. Outro vídeo aqui do canal que eu também gosto bastante é o que eu expliquei o que é o Leia Mulheres, que é o clube de leitura do qual eu participo, e o desafio que o Leia Mulheres está propondo para esse ano. Até o final do ano eu quero terminar esse desafio, eu quero cumprir com todas as leituras das quais eu me propus naquele vídeo. And that's it! Essa foi a tag dos 50%, que esse ano foi de fato 50%, que eu não procrastinei conseguir fazer o vídeo no momento em que ele deveria ser feito. Muito obrigada por ter assistido, espero que você tenha gostado. Comente aqui se você já leu algum deles, se você tem vontade de ler. E não sei, acho que é isso. Volte sempre. Alô? Eu sou a Pablo. Quem é que liga?
Essa camisa é maravilhosa. São gatinhos montando dinossauros. Eu amo elas. Spoiler!